primeiro lugar, eu gostaria de dizer que minha palestra não é de motivação, é de divulgação científica. Em segundo lugar, eu quero referendar aqui o que já foi dito, que atitudes pontuais não vai resolver o problema. A problemática da farmacodependência exige uma agenda contínua para que possamos atuar como atores principais no teatro social. Caso contrário, nós vamos estar realizando eventos que não surtirão uma praxe, um efeito capaz de mudar o status quo desse grave conflito psicossocial. E no mundo todo se faz conferências, e no mundo todo a eficácia é muito pequena. Eu vou falar sobre o funcionamento da mente para que possamos chegar a algumas conclusões e depois abordar sobre os programas que nós temos trabalhado. Queridos amigos, Freud, Jung, Adler, Piaget, Vygotsky, Schopenhauer, Hegel, Kant e tantos outros pensadores na filosofia e na psicologia usaram o pensamento pronto para produzir teorias sobre a formação da personalidade. Mas poucos pensadores arriscaram-se a estudar de maneira sistemática como se constrói os pensamentos e como se forma o eu como autor da própria história. Isso gerou uma lacuna sem precedentes. Até hoje, nós não entendemos por que o ser humano não é protagonista da sua própria psique. Ele dirige carros, empresas, dirige aeronaves, mas é um péssimo diretor do script da sua própria história. É um péssimo gestor dos seus pensamentos e das suas emoções. E o fato de nós não termos estudado no passado o processo de construção de pensamentos e o processo de formação de pensadores, bem como os papéis consciente e inconsciente da memória, não estabelecemos ferramentas para que o eu, como diretor do script, fosse maduro, inteligente, altruísta, solidário, tivesse um caso de amor com a própria vida. Isso gerou uma educação superficial. Os professores, sem dúvida nenhuma, são os profissionais mais importantes da sociedade, na minha opinião. Mas o sistema educacional está doente, formando pessoas doentes para uma sociedade doente. Nós estudamos milhões de dados da pré-escola à pós-graduação sobre o mundo em que nós estamos, do pequeno átomo ao imenso espaço. Mas sabemos muito pouco sobre quem somos, como nos tornamos homo sapiens, quais são as janelas da memória que nos escravizam e nos aprisionam no único lugar que deveríamos ser livres. É sobre esse assunto que eu vou falar aqui. Eu tive o privilégio, falo isso com muita humildade, de desenvolver uma das poucas teorias mundiais que estuda o processo de construção de pensamento e o processo de construção do eu como protagonista da nossa própria história. E em cima dessa teoria, que reitero com muita humildade, novamente eu falo, que é estudada a nível de mestrado e doutorado em algumas universidades fora do país, que vai se pautar a minha preleção. Em primeiro lugar, elementos básicos da nossa psique, tão básicos como andar, como se nutrir, não foram analisados. Nos computadores, você e eu somos deuses. Nós arquivamos o que queremos, quando queremos, na hora que queremos. No córtex cerebral, somos deuses quanto ao registro das informações? O que vocês acham? É uma questão fundamental. Na verdade, o registro na memória não depende do eu, da vontade consciente. Depende de um fenômeno que eu chamo de RAM, registro automático da memória. Poderiam repetir, por favor? O registro é automático. Se você detesta alguém e quer varrê-lo da sua história, tenha certeza, ele vai dormir com você e estragar o seu sono. Porque o registro é automático. Parece tão simples, mas isso não foi incorporado na psicologia, agora que está sendo incorporado. Pessoas de todos os níveis, inclusive intelectuais, ao longo da história, usaram mecanismos que nunca funcionaram para fazer a higiene mental, para gerir pensamentos, para administrar a sua memória. Nós excluímos, banimos, rejeitamos, negamos, e esses mecanismos reforçam
pensamentos perturbadores que queremos eliminar, pessoas que nos ferem, queremos nos distanciar, frustrações que queremos deletar e assim por diante. Portanto, se você quer viver dias felizes, se os nossos funcionários nas empresas querem viver dias felizes e saudáveis, se as nossas crianças e adolescentes querem desenvolver uma mente livre, tem de entender essa limitação. O registro não depende do eu. E tudo que está registrado não pode ser mais deletado. Esse é outro fenômeno fundamental, básico e que não foi estudado. Nos computadores, novamente, nós somos Deus. Nós deletamos o que bem entendemos na hora que queremos. No córtex cerebral, isso é impossível. Ninguém consegue deletar os seus medos ou fobias, ninguém consegue apagar as suas obsessões, os seus traumas, as suas privações e assim por diante. Por isso que o processo psicoterapêutico e psiquiátrico não é cirúrgico. Numa cirurgia, o médico abre a pele, rebate músculos e encontra um tumor e o extirpa. Na memória humana, isso é impossível, a não ser que haja processos mecânicos, como degeneração cerebral, tipo mal de Alzheimer, um acidente vascular cerebral, um tumor cerebral e assim por diante. Caso contrário, o nosso eu não tem habilidade, não tem ferramental para desarquivar, para destruir, para anular os seus traumas, os seus conflitos incorporados ao longo da própria história. Terceiro ponto fundamental. Nós achávamos que o eu pensa o que quer, quando quer. Ou seja, eu tenho liberdade plena de produzir os meus pensamentos, de construir as minhas ideias, imagens mentais. Isso é uma verdade? Essa é uma outra questão vital que deveria fazer parte não apenas do processo de desenvolvimento do ensino fundamental, médio, mas também nas universidades, no mestrado e no doutorado. Bom, o eu é o diretor pleno da construção de pensamentos? O que vocês acham? Se vocês estão falando não, vocês estão dizendo que metaforicamente, quando estão dirigindo um carro, não apenas vocês pegam a direção do carro, mas há outros fenômenos inconscientes que pode dirigir esse carro, pegar a direção e virar para a esquerda quando você quer virar para a direita, brecar quando você quer acelerar ou vice-versa. Se vocês estão dizendo isso, indica-se que a mente humana é extremamente complexa. A empresa humana não apenas tem um diretor financeiro, mas tem outras pessoas que podem usurpar o caixa da empresa e levá-la a um processo de falência. Bom, nós somos uma espécie altamente complexa, muito mais complexa do que nós imaginávamos até hoje, e, de fato, não apenas o eu é o construtor de pensamentos conscientes. Há fenômenos inconscientes que produz pensamentos sem a autorização do eu. Eles são importantes. Um deles eu chamo de gatilho da memória. No exato momento em que eu estou falando, cada gesto, cada palavra, cada verbo conjugado tempo espacialmente é compreendido porque o gatilho abre milhares de janelas e psicossemanticamente ao processo de interpretação sem autorização do eu. Portanto, sem o gatilho da memória e sem as janelas que se abrem em milésimos de segundos, nós jamais entenderíamos as milhares de imagens, de sons, de palavras, de estímulos no mundo externo. Esse processo não depende do eu, são mecanismos inconscientes. Por exemplo, uma pessoa que tem claustrofobia, que é o medo de lugar fechado. Ele, quando está num ambiente aberto, ele deu uma conferência, trabalhou em equipe de maneira segura. Mas quando entra no elevador, detona o gatilho da memória, que é um fenômeno inconsciente, abre uma janela especial, chamada killer ou traumática, cujo volume de tensão é tão grande que bloqueia milhares de outras janelas e o eu dele, que tem claustrofobia, não consegue encontrar milhões de dados nas janelas que não foram abertas, obviamente. Consequentemente, a sua segurança vai se derreter como gelo no sol do meio-dia. Portanto, pessoas inteligentes e cultas podem viver um acidente emocional gravíssimo num foco de tensão. Se tem claustrofobia ou se tem fobia social, vai ruborizar, ter dificuldade de expressar suas ideias em público ou trabalhar em equipe. Se tem obsessão, vai ler continuamente uma janela
por fenômenos que o eu não autorizou e vai produzir uma série de ideias fixas de conteúdo negativo. Ou seja, o eu, ele deveria ser um grande gerente da psique humana, da grande empresa chamada psique humana, mas ele não é preparado para ser o gerente, ele frequentemente é imaturo, ele não sabe gerir pensamentos, não sabe proteger a emoção e não sabe desatar as armadilhas da mente. É por isso que eu escrevi esse livro que eu estou publicando agora, Armadilhas da Mente. E nesse livro eu faço uma abordagem que eu fiz, inclusive, há poucos dias, quando eu dei conferência para mais de 1000 auditores da Receita Federal. Eu brinco com eles, os profissionais mais temidos e não amados. Que são pessoas que eu tenho o maior respeito e a maior consideração. O eu deveria fazer uma auditoria da nossa psique para avaliar as nossas mazelas e misérias, avaliar os nossos conflitos, a nossa insegurança, a nossa dificuldade de gerir a nossa própria psique. Mas esse eu não foi treinado para fazer auditoria. Nós fazemos auditoria das nossas empresas, fazemos auditoria contábil, financeira, na área de produção, mas não fazemos auditoria da nossa própria psique. Não sabemos que devemos fazer a mais importante viagem que um ser humano deve empreender, uma viagem para dentro de si mesmo. Inclusive, psiquiatras, psicólogos, que podem ser ótimos para ajudar os outros, acabam frequentemente não fazendo essa auditoria e, pelo fato de lidar com mazelas e misérias dos seus pacientes, não protege a sua emoção e também adoece com mais facilidade, tem mais propensão para transtornos psíquicos. Além do gatilho e das janelas da memória, existe um outro fenômeno chamado autofluxo. Ele lê a memória milhares de vezes, sem autorização do eu. Qual o objetivo? Produzir a maior fonte de entretenimento. A maior fonte de entretenimento é, ou deveria ser, não o sexo, a TV, o esporte, a literatura, a música, que são importantes, mas não deveria ser a fonte mais importante. Essas fontes são fontes colaterais. A fonte mais importante deveria ser o mundo das ideias, das imagens mentais, dos pensamentos produzidos pelo fenômeno do autofluxo. É ele que é responsável. No sonho, quando o eu repousa, no sono, quando o eu repousa-se, ele começa a produzir ambientes, circunstâncias, personagens e assim por diante. E durante o estado de vigília, ele é o grande responsável para você lembrar dos seus filhos, resgatar o futuro, ruminar o passado, criar circunstâncias, ambientes e assim por diante. O autofluxo tem um papel vital. Quando ele não consegue trabalhar uma série de imagens mentais, circunstâncias, ambientes para entreter, aspirar, inspirar, sonhar, fazer o ser humano sonhar, nós temos uma insatisfação de base inexplicável. Ainda que possamos ser aplaudidos e reconhecidos, nós vamos desertificar o território da emoção. E eu quero dizer isso, que os níveis de insatisfação são tão contraídos na atualidade, que a estabilidade da emoção é tão pobre e o nível de profundidade de prazer é tão diminuto que isso tem propiciado com que jovens e adultos no mundo todo partem para o uso de drogas. O Homo sapiens, nossa espécie, não está trabalhando os fenômenos mais importantes que nos tornam exatamente sapiens, que nos tornam seres humanos pensantes. Os fenômenos colaterais, os fenômenos coadjuvantes, os atores coadjuvantes que deveriam colaborar com o eu, para produzir entretenimento, criatividade, inspiração, eles têm conspirado contra a qualidade de vida, porque, tanto em termos de qualidade quanto em termos de excitabilidade, eles foram alterados. Eu quero dizer o seguinte, que no passado o número de informações dobrava-se a cada 200 anos, hoje dobra-se a cada 1 ano, e como nós temos um fenômeno que arquiva tudo automaticamente, como é que ele chama? Registro automático da memória. No centro da memória, chamado MUC, memória de uso contínuo, que deveria ser 1 a 2% da memória, que metaforicamente na cidade significa as farmácias que você frequenta, as ruas que você vai, os supermercados. Você frequenta no máximo 1 a 2% da cidade onde você mora.
principalmente nas cidades médias e grandes. Na memória humana, nós frequentamos uma zona especial chamada MUC, Memória de Uso Contínuo. Mas o excesso de informação na atualidade tem saturado o centro, estimulando o fenômeno do alto fluxo a produzir pensamentos numa velocidade nunca antes vista, gerando uma síndrome que eu tive a felicidade de descobrir e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é acometida por ela e está na base do uso de drogas, uma das grandes causas. Essa síndrome se chama Síndrome do Pensamento Acelerado. Poderiam repetir, por favor? Pensar é bom, pensar com consciência crítica é ótimo, pensar demais é uma bomba contra a qualidade de vida. E eu quero dizer que a problemática drogas é apenas um dos graves problemas que estão se anunciando na atualidade. A qualidade de vida nunca esteve tão baixa. Para vocês terem uma ideia, 80% dos jovens estão apresentando sintomas de timidez e insegurança. E isso é gravíssimo, poderá contrair a criatividade, a mobilidade do pensamento, a ousadia, a capacidade de sonhar, de ter disciplina, assim por diante. 80% dos executivos são despedidos não por falta de competência técnica, mas por falta de habilidades emocionais, do eu como gestor dos pensamentos, resiliência, capacidade de trabalhar perdas e frustrações, assim por diante. Bom, a síndrome do pensamento acelerado, ela está na base de muitos transtornos, não apenas do estresse crônico, doenças psicossomáticas, mas também da farmacodependência e até mesmo de outros transtornos mais graves, como a depressão. 1 bilhão e 400 milhões de pessoas, cedo ou tarde, devem desenvolver o último estágio da dor humana, que é, como eu disse, a depressão. A depressão é o último estágio da dor humana. Infelizmente, o número de pessoas que vão desenvolver ao longo do traçado da sua história é muito grande. E, de acordo com o Instituto Social de Pesquisas da Universidade de Michigan, pasmem, uma em cada 2 pessoas desenvolverá um transtorno psiquiátrico, e não apenas depressão. Pânico, ansiedade, farmacodependência, doenças psicossomáticas e assim por diante. Bom, vamos fazer um teste aqui sobre a sua qualidade de vida para vocês entenderem como nós como nós estamos em níveis dramáticos em nossa saúde psíquica, na nossa mente livre, para também projetarmos por que tantas pessoas estão entrando nas armadilhas das drogas. Sejam sinceros aqui, por favor, levante as mãos. Quem é que sofre por antecipação? Bom, agora eu quero perguntar. Sofrer por antecipação é fazer o velório antes do tempo. Quem é que quer fazer o velório antes do tempo? Bom, ninguém. Mas por que sofremos por antecipação? Porque o eu não é um bom gestor psíquico, porque o alto fluxo lê a memória milhares de vezes, devido ao excesso de informação, o excesso de atividade, o excesso de preocupações. Então, nós excitamos um fenômeno que é fundamental, e esse fenômeno, ao invés de colaborar, ele usurpa, controla o diretor financeiro, controla o presidente da empresa chamada mente humana. Outra pergunta, quem é aqui, por favor, cansado? Levante as mãos. Uma plateia de cansados. Tem pessoas tão cansadas que nem conseguem levantar as mãos direito. Parabéns, obrigado pela sinceridade. Vocês são normais, porque o normal na atualidade é ser estressado e tenso e irritadiço. E o anormal é abraçar as árvores, conversar com as flores, viver relaxadamente. Mais um sintoma. Quem tem dores de cabeça? Dores musculares, irritabilidade, baixo limiar à contrariedade. Sejam sinceros, ou déficit de paciência. Eu acho que nós deveríamos abrir um hospital aqui. Mais uma pergunta, e se me responderem coletivamente, eu vou encaminhá-los um mês para no Hotel Fazenda. Pagos pela Federação das Indústrias do Paraná. Por favor, quem é que tem déficit de memória ou esquecimento? Levante as 2 mãos. Bom,
uma plateia de esquecidos. Para esse esquecimento, não procure o seu médico, porque ele também deve estar esquecido. O déficit de memória ele representa um grito de alerta do cérebro para o eu, que não consegue gerir pensamentos, ter um caso de amor com a qualidade de vida, proteger a emoção e administrar os pensamentos. Como nós não conseguimos, ele dá o grito, ele apaga os campos da memória na tentativa de pensarmos menos e protegermos mais a homeostase, o equilíbrio psíquico. Como não conseguimos, não apenas ocorre o déficit de memória, mas também uma série de sintomas psicossomáticos, como eu disse, dores de cabeça, dores musculares, dor na garganta, opressão, diarreia quando está tenso, até o câncer. Nós estamos muito preocupados com a explosão de índice de câncer, de tumores cancerígenos, que não se explica apenas pelo controle, pelo tabagismo, alcoolismo, e poluição ambiental, pesticida e fatores genéticos. O ser humano hiperpensante, ele agride constantemente o seu corpo, e na época eu me formei na Faculdade de Medicina, 1 em 20 desenvolveu câncer, hoje, pasme, 1 a 4 a 5 pessoas. Aumentamos em 400 a 500%, e com os colegas que eu tenho desenvolvido pesquisas, inclusive ligado a Harvard, tenho dito que o ser humano, o eu, que não é trabalhado para ser autor da própria história, ele pode agredir constantemente o seu cérebro e todo o seu corpo, e isso pode ser um fator também, junto com outros, que desencadeia ou acelera essas células egoístas que se multiplicam sem nenhum controle. Queridos amigos, essa é a situação do ser humano moderno. Nós mexemos na caixa preta do funcionamento da mente. Agora, uma outra coisa. Falei da síndrome do pensamento acelerado. Agora quero falar da síndrome do circuito fechado da memória, que também tive o privilégio de descobri-la e a infelicidade de saber que grande parte da população mundial é cometida por ela. A síndrome SPA, ela leva a um baixo limiar para a frustração, uma incapacidade de lidar com contrariedade, uma dificuldade de traçar projetos de vida, estabelecer critérios saudáveis para ter uma mente livre e, consequentemente, em pessoas mais fragilizadas, talvez não na maioria de vocês, mas as pessoas mais fragilizadas, elas acabam usando o álcool etílico, que é uma substância socialmente aceita e comercialmente livre, a cocaína, o crack, que são drogas ilícitas, como fator para aliviar a sua ansiedade, ou então como fator para produzir prazer, já que há um déficit enorme de encantamento, de alegria, de satisfação nas sociedades modernas. Quero dizer também que a síndrome do pensamento acelerado pautou por baixo o nível de autorrealização. Nós estamos na era da indústria do entretenimento. Qualquer criança e adolescente, por mais pobre que seja, tem acesso a horas por dia de televisão, ou de jogos de videogame, ou de outras brincadeiras que poderia propiciar o prazer. Nós deveríamos ter, neste século, a geração mais feliz e contemplativa de todas as outras gerações, mas estamos diante da geração mais triste, mais insegura, mais insatisfeita. A síndrome do pensamento acelerado nos leva a precisar de muitos eventos para ter migalhas de satisfação. Eu já tive oportunidade de tratar de celebridades internacionais, de pessoas multimilionárias, e eu vi muitos miseráveis morando em palácios, porque eles eram ótimos para a sociedade, mas não eram para si. Eles não aprenderam a refinar o seu eu para fazer das pequenas coisas um espetáculo aos olhos. Eles não aprenderam a gerenciar pensamentos e a proteger a sua emoção. Portanto, queridos amigos, a atualidade, a problemática das drogas, elas devem ser compreendidas a partir do funcionamento da mente. O que está errado? Aonde nós alteramos? Quais são os mecanismos que se tornaram doentios para fazer com que esse Homo sapiens não seja livre? Não faz muito tempo eu dei uma conferência no Supremo Tribunal Federal, e ali eu disse que nunca, numa sociedade livre, quando eu falo sociedade livre, eu falo sociedades modernas, democráticas, nunca, numa sociedade livre, houve tantos escravos, no único lugar que é inadmissível ser um prisioneiro. Escravos dentro de nós mesmos. E a síndrome do circuito fechado da memória
mais do que a síndrome do pensamento acelerado, encarcera o ser humano. Bom, eu disse que o registro é automático e involuntário, e ele forma janelas. Grande parte das janelas são neutras, tem número telefônico, números de endereços das pessoas, informações básicas das empresas, das escolas, assim por diante. Mais de 90% de todas as milhões de informações estão dentro das janelas que são neutras. Mas há dois grupos especiais de janelas, um chamado traumática, o conflitante ou killer, e a outra light, que ilumina o eu, estimula a consciência crítica, a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de criar, de pensar multifocalmente, de racionalizar nossas mazelas. Então, as janelas light são importantes, elas vão definir nossos níveis de paciência, tolerância, generosidade, altruísmo. E as janelas killer, elas têm um alto volume de tensão. Quando você entra lá, o volume de ansiedade bloqueia milhares de outras janelas, fechando o circuito da memória, fazendo com que o Homo sapiens reaja como Homo bios. O ser humano inteligente e culto, ele pode reagir instintivamente, reagir sem pensar e, consequentemente, cometer os maiores erros da sua vida nos primeiros 30 segundos, onde ele está sequestrado por uma janela killer. A síndrome do circuito fechado da memória, então, gera incapacidade de pensar antes de reagir, de se colocar no lugar do outro, de pensar a longo prazo, de ter um caso de amor com a nossa qualidade de vida, de dizer não diante das contrariedades e de não submeter à influência dos outros quando essa influência é doentia. Agora, imagine que os adolescentes, eles estão numa fase onde estão formando a base das janelas lights, e quando existem janelas killer, medo do que os outros pensam, falam de mim, angústia, ansiedade, humor depressivo, naquele exato momento, quando entram numa janela killer e também quando estão debaixo da síndrome do pensamento acelerado, diminui a consciência crítica, diminui a capacidade de ser autônomo, de ter opinião própria. Naquele momento, ele cede ao uso de drogas, mesmo que nas escolas falaram-se algumas vezes, não de maneira não profunda, mas abordaram o assunto, os pais abordaram o assunto e assim por diante. Naquele momento que se fecha o circuito da memória, ele não consegue pensar a longo prazo, não consegue ser autônomo, ter consciência crítica. Isso também ocorre com os funcionários nas empresas. Quando estão angustiados, insatisfeitos e presos por janelas traumáticas, eles podem partir para o primeiro uso. E o problema é que uma cocaína, um crack, o volume de estimulação é tão grande que forma uma janela killer especial, não apenas traumática, mas duplamente traumática, chamada janela killer duplo P. P de poder, power, poder de encarcerar o eu e poder de deslocar a maneira de nós vermos, interpretarmos e sentirmos a vida. O killer, o volume de tensão é tão grande que, numa outra experiência, quando está angustiado, ou quando pensa nas drogas, quando alguém pressiona, ou está num ambiente social, entrou naquela janela que tem experiência inicial do uso de drogas, e ele fecha o circuito da memória e parte para o novo uso. Portanto, o querido secretário de antidrogas de Cascavel, quero dizer que mesmo bons pais, mesmo educadores maravilhosos, empresários fascinantes, professores, médicos ilustres, podem gerar filhos que aprisionam-se, sequestram-se nos solos da sua memória, porque o volume emocional, o volume de estimulação, o grau de ansiedade gerada por uma droga no exato momento em que a pessoa usa, ele pode, por si mesmo, construir essas masmorras intrapsíquicas. O álcool etílico, no entanto, o álcool ele demora cerca de 6 anos para se produzir uma dependência. A heroína gera uma dependência física importante 1 semana depois de injetada a droga. Geralmente é injetada a heroína. Então, se produz uma dependência física e psicológica alta. O álcool etílico também produz uma dependência física, mas como é ingerida e o efeito psicotrópico é menor do que o efeito dos opiáceos, então demora muito mais tempo. Claro que vai depender do tipo de personalidade, do metabolismo da pessoa, da carga genética, aí o processo pode ser acelerado ou prolongado. Mas o crack tem um efeito
tão grande, tão intenso, que depois de algumas vezes a pessoa já financia essas janelas killer duplo P, encarcerando no único lugar que deveria ser livre. Queridos amigos, falando sobre o circuito da memória, nos primeiros 30 segundos eu disse, nós cometemos os maiores erros da nossa vida e os usuários também. Palavras que nós nunca deveríamos dizer para as pessoas que não são caras, são ditas nesses exatos momentos. Atitudes que nunca deveríamos tomar diante das pessoas que nós escolhemos, da pessoa que nós escolhemos para dividir a nossa história, são produzidas. Professores jamais deveriam expressar certas atitudes para os seus alunos alienados, arredios ou que têm atitudes inadequadas. São produzidas nesses momentos. E nesses momentos onde o nosso eu é um escravo, nós pressionamos, aumentamos o tom de voz, criticamos, excluímos, punimos e formamos mais janelas killer no outro, mais janelas traumáticas no outro, consequentemente expandindo os horizontes da dependência. É fundamental que todos os empresários tenham a consciência de que os seus funcionários representam o maior capital das suas empresas. Eles representam a joia da coroa. E deve ter um canal não punitivo, não de estranhamento ou de exclusão, quando as pessoas usam drogas, mas de acolhimento, de generosidade e de altruísmo. Um ser humano é verdadeiramente feliz, estável e profundo emocionalmente quando ele tem coragem para investir na felicidade dos outros. O egoísmo, o egocentrismo e o individualismo nunca foram defesas saudáveis e nunca foram o baluarte das pessoas saudáveis e livres, mas das pessoas doentes. Empresas saudáveis, eu dei palestra não faz muito tempo para 50 empresas psicologicamente saudáveis. Empresas saudáveis são empresas que não têm funcionários que sejam plenamente saudáveis, porque ninguém o é. Haja vista que quase todos vocês estão com 3, 4, 5 sintomas da síndrome do pensamento acelerado. Empresas saudáveis são empresas que investem nos seus funcionários como a joia da coroa, como estrelas vivas no teatro da existência. Empresas que consideram que as suas máquinas, os seus programas de computadores, os seus produtos e seu aporte financeiro nos bancos é o principal capital, elas erraram o alvo. Elas acertaram no trivial e erraram no essencial. Nós precisamos ter um caso de amor com a humanidade. Precisamos ter um caso de amor com a vida, porque a vida é bela e breve como gotas de orvalho, que por instantes aparecem e logo se dissipam aos primeiros raios solares do tempo. Muito obrigado por me ouvirem.